Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui falo do Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo questão referente a cálculo de limites. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. Bom, vamos ao essencial de forma a solucionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem, necessariamente tem-se limite da diferença 3 elevado a 2x e 1 sobre a diferença 2 elevado a 3x e 1, quando x tende a 0. Bom, antes do prossigo, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo, necessariamente antes que se esqueça com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like e inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema sob forma a solucionar a questão, substituindo pela indeterminação tende-se respectiva variável, nesse caso terei 3 elevado a 2 vezes 0, então menos 1 sobre 2 elevado a 3 vezes 0, menos 1, nesse caso 3 elevado a 0, menos 1 sobre 2 elevado a 0 menos 1. Qualquer valor numérico elevado a um determinado elevado a 0, então é igual a 1. Nesse caso terei 1 menos 1 sobre 1 menos 1, então 0 sobre 0, que é indeterminação. Necessariamente. Então, o que significa limite quando x tende a 0 de 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2 elevado a 3x menos 1, então a indeterminação 0 sobre 0 e, bom, se forma achar o limite, então quando x tende a 0, só forma obter uma expressão próxima da tabelada, nesse caso terei 3 elevado a 2x, uma vez tem esse expoente, então dou menos 1 sobre 2 elevado a 3x menos 1, então multiplico o numerador por x, tanto o denominador, pois ao simplificar o numerador, ou seja, x por x, retorna a expressão anterior. E nesse caso possibilita obter a expressão próxima à tabelada, pois terei limite quando o x tende a 0 de 3 elevado a 2x menos 1, então sobre x, vezes limite quando x tende a 0 de x sobre 2 elevado a 3x menos 1, necessariamente. Então, nesse caso, tem esse expoente 2x, então o x, o denominador deve ser também 2x. Então, terei limite quando x tende a 0 de 3 elevado a 2x menos 1 sobre x, então multiplico por x, mas por 2, nesse caso, porque eu tenho 2x, e inclusive multiplico o numerador por 2. Bom, vezes limite quando x tende a 0 de x sobre 2 elevado a 3x menos 1. Então, nesse caso, inclusive, o numerador multiplico por 3, depois tem esse expoente de 3x, então, inclusive, o denominador multiplico por 3. Multiplico por 3. Então, nesse caso, terei limite quando x tende a 0. Tratando-se de uma constante, limite de uma constante é igual a determinada constante. Então, nesse caso, colocando em evidência o 2, depois uma constante. Terei 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2x. E, inclusive, nesse caso, 1 sobre 3 na evidência. Então, limite quando x tende a 0 de 3x sobre 2 elevado a 3x menos 1, necessariamente. Bom, podendo achar de lado parcialmente os dois limites, então nesse caso terei limite quando x tende a 0 de 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2x, nesse caso a indeterminação será 0 sobre 0, necessariamente, podendo aplicar a regra de derivação de L'Hospital ou método de substituição. Nesse caso terei a aplicação de regra de L'Hospital, então limite
quando x tende a zero de 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2x derivada. Então, igual a limite quando x tende a zero de 3 elevado a 2x derivada menos 1 derivada sobre 2. Bom, 2 é uma constante, podemos colocar em evidência, então terei derivada de x. Então, nesse caso, terei limite quando x tende a zero, derivada de 3 elevado a 2x, então será a aplicação da regra da derivação exponencial de 2x derivada vezes 3 elevado a 2x vezes o logaritmo natural da base. Então, sobre 2, derivada de x é 1. Então, nesse caso, isso será igual a limite quando x tende a zero de 2 vezes 3 elevado a 2x logaritmo natural de 3. Então, isso sobre 2. Então, 2 ao numerador, 2 ao denominador, simplifico. Então, nesse caso, será igual a limite quando x tende a zero de 3 elevado a 2x, então vezes o logaritmo natural de 3. Necessariamente, substituindo por determinação, onde tem essa respectiva variável, terei 3 elevado a 2 vezes 0 vezes o logaritmo natural de 3 igual a logaritmo natural de 3. Necessariamente, o que significa de que limite em causa x tendendo a zero de 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2x é igual ao logaritmo natural de 3. Bom, podendo inclusive aplicar a regra de substituição, ou seja, método de substituição. Nesse caso, a regra foi de Hospital. Então, pelo mesmo limite, aplicando a regra de substituição, então terei limite, método de substituição, então 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2x. A determinação, como dizia, é 0 sobre 0. Então, nesse caso, seja uma determinada variável, podendo ser 2x igual a y. Nesse caso, terei, bom, para x, sob forma a substituir, será igual a y sobre 2. E a indeterminação, quando x tende a 0, nesse caso, terei, substituindo pelo valor, nesse caso, terei 2 vezes 0 igual a y. O que significa que y é igual a 0 e, consequentemente, a indeterminação de y tenderá a 0. Então, o que necessariamente substituindo limite para a nova variável é y tendendo a 0, então terei 3 elevado a 2 vezes y sobre 2, que é o valor de y, ou seja, de x, y sobre 2. Então, menos 1 sobre 2 vezes o valor de x, a expressão de x, que é y sobre 2. Então, tenho em comum numerador e denominador, simplifico. E 2 simplifico. Então, eu tenho limite quando y tende a 0 de 3 elevado a y menos 1 sobre y. Bom, nesse caso tem-se outra variável, inclusive aproxima da expressão tabelada. Porém, nesse caso tem-se 3. Bom, podendo inclusive aplicar o método de substituição, inclusive. Então, considerando uma nova variável, nesse caso, seja para que obtenha expressão diferente ou equivalente a essa, terei que substituir o numerador, pois se eu substituir o denominador y por uma determinada variável, não será diferente da expressão dada, só a diferença será em termos da variável. Então, nesse caso, terei 3y e menos 1 igual a, por exemplo, u. Então, por uma série y, então 3y será igual a u mais 1, que podendo logaritmizar, tendo uma expressão logarítmica, então exponencial, logaritmizar 3 elevado a y igual a logaritmo natural de u mais 1. Logaritmizo ambos os membros. Então, para propriedade do logaritmo, terei y logaritmo natural de 3 igual a logaritmo natural de u mais 1. Em que o y é que eu pretendo obter. Y será igual a
logaritmo natural de u mais 1 sobre logaritmo natural de 3, necessariamente. Bom, tendo que substituir, neste caso, terei limite quando a nova variável, que é u neste caso, tende a um determinado valor, em que tenderia que substituir para obter o valor. Então, nesse caso, substituindo pela indeterminação anterior, quando y tende a 0, então terei 3 elevado a 0 menos 1 igual a u. Então, u será igual a 0, o que significa que u tenderá a 0, consequentemente. Então, nesse caso, u tenderá a 0. Então, terei u sobre y é logaritmo natural de u mais 1. Então, sobre logaritmo natural de 3, necessariamente. Bom, em que é igual a limite quando u tende a 0 de, nesse caso, o logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de u mais 1, então sobre u, isto é o mesmo, obtenho a expressão anterior. Então, no nosso caso, terei inclusive limite quando u tende a 0 de logaritmo natural de 3 sobre, bom, aplicando a propriedade logarítmica, nesse caso terei logaritmo natural de u mais 1, isto é mesmo que dizer, vezes 1 sobre u aqui, neste caso. Então, igual a limite quando u tende a 0 de logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de u mais 1 elevado a 1 sobre u. 1 sobre u. Necessariamente. E logaritmo natural de 3 é uma constante. Então, nesse caso terei... bom, podemos transcrever nesse sentido. Então, logaritmo natural... limite de logaritmo natural de 3 quando u tende a 0 sobre logaritmo natural de u mais 1 elevado a 1 sobre u. Então, o logaritmo natural de 3 é uma constante. Então, colocando em evidência, teria logaritmo natural de 3. Então, vezes logaritmo natural, nesse caso, limite, quando u tende a 0, de logaritmo natural de u mais 1 elevado a 1 sobre u. Necessariamente. Então, podendo ter logaritmo natural de 3 sobre, neste caso, logaritmo natural, colocar em evidência, de forma a obter a expressão. Então, eu terei aqui limite de u mais 1 elevado a 1 sobre u, quando u tende a 0. Necessariamente. Então, igual a logaritmo natural de 3, então, sobre logaritmo natural de, bom, esse logaritmo, ou seja, esse limite, vamos poder determinar parcialmente limite quando x tende, aliás, u tende a 0 de u mais 1 elevado a 1 sobre u, necessariamente isso será igual a 1 elevado a 1 sobre 0. Então, 1 sobre 0 é igual a infinito. Então, será igual a 1 elevado a infinito, em que inclusive será igual a limite de, quando u tende a 0, de u mais 1 menos 1. Então, e consequentemente, o expoente e Euler.
Então, 1 e 1 menos u são simétricos, então nesse caso teria limite de, quando u tende a zero, de u sobre u. Euler. Então, nesse caso teria limite de 1, quando u tende a zero. E limite de uma constante de um valor numérico igual a determinada variável, ou seja, determinado valor numérico. Então, nesse caso seria Euler elevado a 1 igual a Euler. Igual a Euler. O que estou dizendo que limite, quando u tende a zero, de u mais 1 elevado a 1 sobre u é igual a Euler. Necessariamente. Substituindo, porém deixando ficar a ilustração, parecia que se calhar tenha ficado para trás. Então, substituindo, neste caso tem logaritmo natural deste limite, em que é igual a Euler. Então terei logaritmo natural de Euler, e logaritmo natural de Euler é igual a 1. É igual a 1. Então, se é igual a 1, então nesse caso terei igual a logaritmo natural de 3 sobre 1 igual a logaritmo natural de 3. Necessariamente. O que estou dizendo de que, nesse caso, o limite, quando x tende a zero, de nesse caso 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2x é igual a logaritmo natural de 3. Necessariamente. Então, substituindo, neste caso, então terei 2 vezes, então, logaritmo natural de 3. Porém, tem-se inclusive outro limite. Então, este limite também inclusive podemos determinar parcialmente, ou seja, do outro lado. Mas antes, este mesmo limite, podendo neste primeiro limite, podendo resolver de outra forma, inclusive. Então, limite quando de 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2x, quando x tende a 0, como eu dizia, terminação 0 sobre 0. Então, podendo inclusive dizer, para o método de substituição, seja 3 elevado a 2x menos 1 igual a uma determinada variável, podendo ser o mesmo u. Então, nesse caso, terei u mais 1 igual a 3 elevado a 2x. Logaritmo natural de u mais 1 igual a logaritmo natural de 3 elevado a 2x. Então, logaritmo natural de u mais 1 igual a 2x, logaritmo natural de 3. O x será igual a logaritmo natural de u mais 1 sobre 2 vezes logaritmo natural de 3. Necessariamente. Substituindo, terei limite, nesse caso, ao invés de ser x, será u, tendendo a 0. Pois, nesse caso, substituindo, aqui terei 0 menos 1, aliás, 1 menos 1 igual a 0. Então, u tenderá a 0. Necessariamente. Então, nesse caso, terei u sobre 2. X é
logaritmo natural de u mais 1 sobre 2 logaritmo natural de 3. E inclusive vezes 2. Então 2 e 2 eliminam. Então será igual a limite quando u tende a 0 de u sobre logaritmo natural de u mais 1, então sobre logaritmo natural de 3. Então inclusive é igual a limite quando u tende a 0 de logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de u mais 1, 1 sobre logaritmo 1 sobre u igual a logaritmo natural de 3 limite de 1 sobre logaritmo natural de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando u tende a 0 necessariamente. Então nesse caso igual a logaritmo natural de 3, então limite de 1 sobre limite antes ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando u tende a 0. Então neste caso eu dizia que é igual a Euler esse limite. Então terei logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de Euler, é igual a logaritmo natural de 3. Então chego à conclusão inclusive de que o limite de 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2x quando x tende a 0 é igual a logaritmo natural de 3. Bom, como dizia para o limite, para o segundo limite, neste caso, limite quando x tende a 0 de 3x sobre 2 elevado a 3x menos 1, nesse caso aplicando apenas o método. Então, bom, seja 2 elevado a 3x menos 1 igual a u. Então, u mais 1 será igual a 2 elevado a 3x, em que logaritmo natural de u mais 1 será igual a logaritmo natural de 2 elevado a 3x, onde terei x igual a logaritmo natural de u mais 1 sobre 3 logaritmo natural de 2. Substituindo, então terei limite quando u tende a 0. Por que 0? Porque aqui eu consigo ver de que será 0, será 1 menos 1 0 necessariamente. Então aqui então u tenderá a 0 consequentemente. Então terei necessariamente o x é logaritmo natural de u mais 1 sobre 3 logaritmo natural de 2. Então sobre u. Então neste caso 3 e 3 simplifico, será igual a limite quando u tende a 0 de logaritmo natural de u mais 1 sobre u, então vezes logaritmo natural de 2 necessariamente. Então
neste caso terei limite quando u tende a zero de logaritmo natural de u mais 1 elevado a 1 sobre u, necessariamente, vezes 1 sobre logaritmo natural de 2, mas logaritmo natural de 2 é uma constante, então coloco em evidência, então 1 sobre logaritmo natural de 2 vezes limite de logaritmo natural de 1 mais 1 igual elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero. Então, igual a 1 sobre logaritmo natural de 2 vezes logaritmo natural limite de 1 mais 1 elevado a 1 sobre u, necessariamente. E este limite será igual a 1 sobre logaritmo natural de 2 logaritmo natural, esse limite de expressão 1 elevado a infinito. Então, aqui terei u mais 1 menos 1 sobre u. Então, nesse caso, elevado a L, que é limite. Igual a 1 sobre logaritmo natural de 2 logaritmo natural de Euler limite de u sobre u quando u tende a zero. Então é igual a 1 sobre logaritmo natural de 2 logaritmo natural de Euler, o que significa neste caso será igual a 1 sobre logaritmo natural de 2 1 sobre logaritmo natural de 2. Conclusão, limite quando x tende a zero de 3x sobre 2 elevado a 3x menos 1 será igual a 1 sobre logaritmo natural de 2. Necessariamente. Bom, tendo que substituir, então terei vezes o limite, nesse caso aqui é igual a 1 sobre logaritmo natural de 2. Então, igual a 2 sobre 3 logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2. O que significa, o que estou dizendo aqui, limite de 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2 elevado a 3x menos 1 quando x tende a zero é necessariamente igual a 2 sobre 3 logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2. Bom, é tudo, porém antes importa recordar com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like, partilhe e recomendo com que revisite playlists dos vídeos do canal. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.